Livro de Mateus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 13, diz assim: Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Repita comigo: quem diz o povo ser filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e alguns dos profetas. Mas continuou ele: quem dizes que eu sou? Mas vós, quem dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia, oh aleluia. Curve a sua cabeça um minutinho. Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai, entramos uma vez mais em oração dentro desta noite para glorificar e exaltar o teu santo, bendito e adorado nome. Senhor, te rendo graças, e nesse momento une a minha oração à oração das dezenas de pessoas que estão aqui, que estão nos acompanhando pela internet também. Que o Senhor venha continuar a manter essa atmosfera, meu Deus, deste lugar. Onde houver ainda um impedimento, meu Deus, eu te peço que o Senhor repreenda o impedimento nesta hora. Onde houver um coração entristecido, que o Senhor venha através da tua palavra, dos louvores cantados, trazer alegria ainda neste coração. E se porventura ainda existe, Senhor, uma enfermidade que está resistindo ao poder da oração ou da palavra, que enquanto estivermos ministrando, os teus anjos poderosos venham ministrar um milagre sobre esse corpo, sobre esta vida. Aonde houver um DNA do teu filho aqui, meu Pai, que o Senhor visite lá dentro daquela casa, lá dentro daquele hospital, dentro daquela empresa, aonde estiver um DNA de um crente que está aqui, Senhor, que o Senhor venha guardar, livrar e proteger, porque estamos aqui para prestar um culto, e só sairemos daqui cheio da tua presença, com a resposta dada, com a adoração como incenso agradável a ti. Tenha liberdade, Espírito Santo, e continue com os teus anjos acampados nesta casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Podeis sentar, por gentileza? Se possível, aumentar só um pouquinho o meu retorno, pastor, pode ser? Minha voz é um pouquinho rouca, por gentileza aí da técnica, só um pouquinho, obrigado. Amém? Pode fazer o fundo musical aí, tá bom? Não esquenta a cabeça, não. Como o pastor disse, né? Dá aquela olhadinha para o teu irmão, para a tua irmã, e diga assim: ó, não fala comigo agora, não. Gostei, pastor, usa esse termo, viu? Fala não, tá bom? Porque a voz rouca é minha, o timbre vocal é meu, mas a palavra é de Deus, e a palavra merece reverência, tá bom? Amém? Então, evite de ir ao banheiro também, de ficar circulando para roubar a nossa atenção, tá bom? Dá uma segurada aí que vai acabar rápido, fica tranquilo. Queridos irmãos, a palavra de Deus dentro desta noite nos leva dentro de um texto muito interessante. E eu sei que estamos aqui num dia temático muito bom, mês da providência, quinta-feira da providência. Quem não precisa de uma providência? Quem precisa de providência aqui? Deixa eu ver. E caiu bem, viu, pastor? Caiu bem. A Bíblia Sagrada nos leva dentro desse texto, mas antes de chegarmos a esse contexto temático, eu quero te levar no texto que nós lemos a respeito de São Mateus, no capítulo 15, e para entendermos um pouquinho aonde o Espírito Santo quer nos levar, porque Deus, quando levantou este convite, o Senhor batera nesta mensagem ao meu coração. E interessante que esse texto é escrito, nós conhecemos, por um ex-colaborador de impostos, convertido em apóstolo, chamado próprio Mateus, conhecido também como Levi. A Bíblia nos mostra que este evangelho, ele tem a conotação de mostrar Jesus como o Messias, o rei prometido. Porque como muitos olhavam para Jesus dando uma nomenclatura, Mateus, sendo mais específico, diz: vocês podem chamar ele de qualquer coisa, mas eu quero mostrar para vocês que esse Jesus é o Messias prometido para salvar o seu povo. Aleluia. Datado entre
entre 50 a 70 ou a 90, segundo alguns eruditos, este manuscrito de possibilidade tradicional, ele traz e retrata então a ressurreição aos gentios, mostrando que Jesus, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. Levanta a sua mão só para proclamar e diga assim: ele ressuscitou. Pode ser mais forte, diga: ele ressuscitou. No contexto histórico de Mateus 16, nos mostra que este livro supostamente pode ter acontecido esse evento em Cesareia de Filipe, quando Jesus entra naquela cidade. E é interessante porque Cesareia era uma cidade dominada pelo paganismo. Era tão dominada pelo paganismo que as culturas grego-romana tinham um deus chamado Pan naquele lugar, que eles sacrificavam a esses deuses, crendo eles que poderiam receber alguma dádiva daquele deus que eles estavam sacrificando. Então, o contexto em que Jesus está inserido com os seus discípulos fazendo esta pergunta, não é um contexto dentro de um ambiente gostoso como esse, cheio da presença de Deus, mas é dentro de um contexto completamente contrário a qualquer tipo de fé cristã. Por quê? Porque Jesus estava nesse ambiente de crenças misturadas, de diversidades de opinião, de confusão espiritual. E eu quero trazer uma aplicação espiritual para a nossa vida aqui. É dentro desse ciclo, é dentro desse contexto que o Senhor muitas das vezes nos prova, para nós termos ciência e certeza de quem Ele é. Eu quero falar com algumas pessoas pelo Espírito Santo aqui, que de repente você perdeu o sentido do que é cristianismo, perdeu o sentido do que é adoração, está perdendo o sentido por causa do mundo que está tão tenebroso. Só que Deus permite tudo isso acontecer, e dentro disso Ele nos faz a pergunta: e vós, quem dizes que eu sou? Aleluia. É interessante como o Senhor prova-nos em terrenos tão insustentáveis, em situações tão insustentáveis, para saber o que passa no nosso coração, para sabermos se temos convicção. São confrontos de linha de pensamentos que o Senhor nos permite ter, para saber qual é o nosso comportamento diante da palavra e diante de Deus. Deixa eu dizer uma coisa profética aqui para você: a luta que você está passando não é aleatória, o que você está vivendo não é incomum, a situação que você está passando não é algo fora do controle de Deus. Deus está permitindo este ambiente de caos, e dentro desse ambiente de caos Ele está provando a tua fé e perguntando para você: quem sou eu para você? Aleluia. Quem sou eu na tua vida? Quem sou eu no teu ministério? Quem sou eu na sua casa? Quem sou eu para você? E é nesse contexto que Jesus pergunta, entendo eu, por quê? Para saber se os discípulos ainda tinham foco. Porque muitos que andam numa cidade dessa desviam seus pensamentos, do seu comportamento, a sua fé. Mas Jesus permite, dentro desse contexto, fazer isso para saber alinhar a fé, a mente humana do cristão. Por quê, pastor? Porque o pensamento do cristão, ele não é baseado no achismo, ele não é baseado em filosofia. O pensamento do cristão, ele é baseado na palavra de Deus. Aleluia. Quem aqui a sua vida é baseada na palavra? Deixa eu ver. Baseada na palavra. Podem ter reflexões, podem ter linha de pensamentos, podem ter o que for, mas a palavra de Deus é a base. E Deus está permitindo essa situação tenebrosa para ver a sua resistência. Dá aquela olhadinha para a direita ou para a esquerda e diga assim, ó: resista. Fala com ela, vai lá, resista. Deixa eu olhar para a minha esquerda, resista. Deixa eu olhar para a minha direita, diga: músico, resista. Deixa eu olhar para frente, pastor, resista. O ambiente pode ser completamente contrário ao que você imaginou, mas é dentro desse ambiente que Deus está firmando o teu pensamento. É dentro desse ambiente, desse caos, que Deus está dizendo para você: mantenha a identidade, saiba quem eu sou, não perca a ligação, saiba que eu sou filho de Deus.
Voltando ao contexto histórico e do momento que Jesus está atravessando este último momento, quase o final do ministério de seu na Galileia, Jesus começa a revelar abertamente ao povo, aos seus discípulos, que iria sofrer, que iria morrer, mas que também iria ressuscitar. Ele, na realidade, abria isso somente para os seus. Por quê? Porque ninguém anda com Jesus sem Jesus não preparar para a verdade. Ei, preste atenção. Jesus estava falando com eles que ia passar por tudo, embora eles não entendessem o que ia acontecer. Uma hora o Espírito Santo iria lembrar, mas Jesus já estava preparando eles para a cruz. Por quê, pastor? Porque o verdadeiro evangelho te prepara para a cruz. Aleluia. O verdadeiro evangelho prepara o crente para vencer lutas, prepara o crente para vencer provas, prepara o crente para vencer situações difíceis. O verdadeiro evangelho genuíno prepara a alma para morar no céu. Aleluia. Temos que ter providência, sim, temos que ter milagres, sim. Isso é lindo, Jesus faz mesmo, porque está na essência dele. Mas tem um porém: o evangelho não é facilidade, evangelho é calvário, evangelho é cruz, evangelho é dificuldade. Mas aquele que vencer essa dificuldade como Jesus venceu na cruz, vai morar no céu com Jesus também. Aleluia. Ei, levanta a sua mão, dá um glória a Deus aí, bate palma para ele, pode ter liberdade com ele aí. Arabassuri de calabaçai. O evangelho te prepara. Toda essa estrutura não é porque há condições ou não há, é preparação pela alma. Toda a devoção dos ministros desse altar, dos músicos, não é porque sabem tocar, é preparação do crente para sintonizar no céu com Deus. Todo esse ambiente, todo o sacrifício dado, é Deus que institui a igreja, estimula a igreja, ensina a igreja, dizendo: vai, prepara o meu povo para o Calvário, prepara o meu povo para a minha volta, prepara o meu povo para vencer as tribulações, prepara o meu povo para vencer as guerras. Jesus prepara o seu povo. Embora muitos fiquem com medo, mas vale a pena estar na presença de Deus. Quem tem aqui essa convicção? Deixa eu ver. Vale a pena, né, pastor? Vale a pena estar com Jesus. Jesus faz essa pergunta para eles. Os outros dizem que você é o que? Alguns dizem que você é Jeremias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas. E é interessante porque, trazendo para os dias atuais, parece que essa pergunta está sendo feita todos os dias para nós também. E infelizmente, para muitos, Jesus só tem sido um amuleto. Para muitos, Jesus só tem sido alguém que precisa, que alguém, quando eu preciso, ele vem, acha que é um mordomo. Para muitos, pensam que Jesus é carro, é casa, é fama. Para muitos, pensam que Jesus é só um santo casamenteiro, né? Quantos vêm para a igreja só para casar, depois que casa, sai da igreja, né? E luta. Tem pessoas que pensam que Jesus é a porta de emprego, é um curandeiro, é alguém que depois ele usa e depois ele dispensa. Só que não, meu filho, Jesus não é isso, aleluia. Jesus não é isso. A pergunta é: quem é Jesus para você? Aleluia. Pelo amor de Deus, me dá essa liberdade, pastor. Levanta a sua mão para o céu, aponta o dedo para o céu. Não é dedo de profeta, não, fica tranquilo. É só o dedo indicador. Aponta para o teu irmão mais perto e diga assim: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua vida? Ei, o Jesus na minha vida, ele é o meu Senhor, aleluia. O Jesus na minha vida é a razão da minha existência. O Jesus na minha vida é o pão, é a água, é o que eu respiro. O Jesus na minha vida é tudo o que eu tenho. Esse é o Jesus na minha vida. E para quem não conhece Jesus, aleluia, ele mesmo fala quem ele é. Jesus, ele diz em João 8:25, Jesus declara dizendo que ele é o Messias.
Ele, em João 6,35, ele diz: eu sou o pão da vida. Quem crê que ele é o pão da vida? Deixa eu ver, ele é o pão da vida. Em João 8,12 ele diz: eu sou a luz do mundo. Em João 15, 1-5 ele diz: eu sou a videira verdadeira. Em João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em João 11,25 ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Em João 10, 11 e 14 diz: eu sou o bom pastor. Em João 10, 7 e 9 diz: eu sou a porta das ovelhas. Quem dizes que eu sou? Eu sou o grande eu sou. Cadê os adoradores do grande eu sou? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver ali. Cadê os adoradores do grande eu sou? Deixa eu ver. Ele é o eu sou. Só que eu adoro a palavra, irmãos, que a palavra é linda demais. E Jesus é ousado. Ele continua dizendo mais longe. Ele disse que era o caminho, era a verdade, era a vida, era o pão. Ele diz tudo. Só que ele vai mais longe, pastor. Ele diz assim ainda: eu e o Pai somos um. Aleluia. Repete comigo, diga: eu e o Pai somos um. Foi fraco, pode ser mais forte. Diga: eu e o Pai somos um. Essa declaração está em João 14:9. Quando estavam todos ali na última Santa Ceia, e Filipe, de repente, estando com ele, andando com ele, pergunta para ele assim: o senhor vai mostrar o Pai? Eu quero ver o Pai. Aí Jesus fala: estou tanto tempo com vós e não vistes o Pai, não sabe quem é o Pai? É interessante, era discípulo, andava junto, estava na mesa, comia na mesa, saía, mas não entendia quem era o Pai. Tem crente hoje assim, tem ou não tem? Está na casa, está cantando, está pregando, está tocando, está fazendo tudo, mas não sabe quem é o Pai. Aí Jesus, para quebrar tudo, ele diz: fica tranquilo, sabe quem é o Pai? Quem olha para mim vê o Pai, quem olha para o Pai vê o Filho, porque os dois é um só, os três é um só. A tricotomia, eles são um só. Por quê? Porque quem olha para Jesus está vendo a misericórdia do Pai. Então, meu querido, você não precisa de A ou B para alcançar o céu. Se você vir pelo caminho que é Jesus, você encontra o céu, que é Deus. Aleluia. Quem precisa do céu, joga a tua mão lá no terceiro andar, joga a sua mão lá no terceiro andar, joga a sua mão lá no terceiro andar, dá um glória a Deus com aleluia aí. Aleluia. Só que para a gente entrar dentro do contexto do dia de hoje, a Bíblia nos mostra que Jesus não é só isto. Se você for em Êxodo capítulo 15, versículo 26, ele diz que ele também é o Senhor Rafá. Por que Rafá? Porque ele é o Senhor que cura. Quando as águas estavam amargas, o povo de Israel saiu ao deserto. A Bíblia nos mostra que ele transforma a água amarga em água doce. Enfermidades, ele tem poder de curar. Quem aqui precisa de uma cura? Jesus está aqui para te curar. Jesus está aqui para te curar. Em Êxodo 17, capítulo 15, ele também diz que ele é o Senhor da bandeira. É o conhecido como Jeová Nissi, o Senhor, a minha bandeira. Quando no tempo que eles estavam no deserto, os israelitas estavam em guerra com os malaquitas, a Bíblia diz que as mãos erguidas de Moisés faziam o povo vencer. Enquanto o povo, a mão arriava, o povo perdia a batalha, mas quando levantava a mão, o povo vencia. E quando termina aquela guerra, vai um de um lado, levanta a mão, vai outro do outro, levanta a mão. E quando acaba a guerra, vai Moisés preparar o altar e dizer: agora que ele é Jeová Nissi. Por quê? Porque ele é a minha bandeira, é o Senhor que faz vencer guerra. Quem precisa que o Senhor faça você vencer guerra aí? Deixa eu ver. Em Ezequiel 48:35, ele é o Senhor Chamar, ou Samar para alguns, que significa o Senhor está aqui. Quando você pensa que está sozinho, ele está aqui com você. Quando os amigos te abandonam, ele está com você. Quando o telefone não atende,
Ele está ali com você. Quando você anda na igreja cheia ou vazia, Ele está aqui com você. Aonde você estiver, Ele é o Senhor que está contigo, aleluia. Quem precisa desta presença? Quem precisa desta presença? Quem precisa desta presença? Aleluia. Em Juízes 6:24, Ele é conhecido como o Senhor Shalom, o Senhor da paz. Ele é conhecido pela sua presença, a sua plenitude, o seu sustento, porque em dias de lutas, em dias de guerra, como estava Gideão contra os saduzitas, os seduzitas, todos eles estavam ali. A Bíblia diz que o Senhor faz Gideão vencer, e o Senhor diz: Ele também é o Deus Shalom, é o Deus de paz. Aonde tem guerra, pastor, Ele tem poder de promover a paz. Aonde há discussão, Ele tem poder de tirar a torre de Babel e trazer paz. Se tem relacionamentos aqui que estão em guerra, te prepara, porque você está levando paz para dentro da tua casa hoje, está levando paz para dentro da tua empresa hoje, está levando paz para dentro da tua vida hoje, porque Ele é o Jeová Shalom, Ele é o Jeová Shalom. Dizendo ainda que Ele é, para acabarmos aqui por causa do horário, em 1 Samuel 17:45, Ele é o Jeová Sabaoth, ou Sabate para muitos, que é o Senhor dos exércitos, o Deus que vence guerras, o Deus que vai à frente nas pelejas. Ele é o Deus que não manda terceiro, Ele mesmo vai enfrentar. Ele é o Deus que não precisa de opinião. Ora, pediu para Moisés certa feita para testar o coração, mas é um Deus que quando Ele se põe na frente da batalha, Ele vence a batalha, aleluia. Não tem para onde correr. Ele é o Deus dos exércitos. É um Deus que com a guerra também não é injusto, porque Ele também é conhecido como Deus Tsidkenu, ou seja, o Deus da justiça. Em Jeremias 23 fala sobre isso, que Ele é o Deus que traz justiça, e o único que pode trazer uma justiça perfeita é esse Deus poderoso. Quando nós tentamos fazer justiça com as nossas mãos, há erros, há problemas, mas quando deixamos para Deus fazer justiça, fica tranquilo, a justiça dele é perfeita, aleluia, não tem efeito colateral. Ah, meus irmãos, tem gente aqui dizendo: pastor, não aguento mais conversar, não aguento mais tentar abrir processo, não aguento mais, eu vou fazer justiça comigo, das minhas mãos mesmo. Deus está falando com alguém dentro desse culto, ou dentro desta live, dizendo para você: não coloque as mãos, porque o Deus de justiça está descendo aqui, já desceu aqui, está aí e vai fazer a obra que Ele vai fazer. E fechando, para nós fecharmos aqui, Jeová Jireh. Repita comigo: Jeová Jireh. 22, no início do culto, o pastor abriu falando: esse é o Deus mais conhecido, porque uma certa feita, quando um homem não podia gerar, com uma mulher avançada de idade não podia gerar, e depois que gera aproximadamente 25 anos depois da promessa, o Senhor só vira para ele e diz para ele: sacrifica o meu filho, tu se ama, sacrifica. E ele não pensa duas vezes, caminha 3 dias, caminha 3 noites, como foi dito aqui, e conhecemos a palavra. Poderia ter desistido, mas não foi, porque embora ele estivesse caminhando, ele sabia do Deus da justiça que ele estava servindo, ele sabia o Deus da provisão. E quando tudo estava preparado, que conhecemos a história, a Bíblia diz que o cutelo é levantado, e quando o cutelo é levantado, porque quem é servo obedece, quando o cutelo está levantado, o menino pergunta: pai, cadê a oferta? Cadê a oferenda? Aonde está? Diz: o Senhor proverá, filho. E quando ele está determinado a obedecer, a Bíblia diz que uma voz brada e diz: Abraão, não faça isso. O Senhor viu a sua devoção, em outras palavras, e quando ele olha, o cordeiro está do lado, e ele diz: aqui agora é chamado o Senhor proverá, aleluia. O Senhor proverá. Por que o Senhor proverá, pastor? Porque o Deus que nós servimos é o Deus que provê paz, é o Deus que provê cura, é o Deus que provê justiça, é o Deus que provê presença, é o Deus que provê, aleluia, a sua vida, é o Deus que não te deixa de maneira nenhuma abandonado.
levantado. Se tem alguém aqui precisando de uma providência em quaisquer área da sua vida, Deus me trouxe aqui na qualidade de pregador para dizer para alguém aqui. Deixa eu ver com quem Deus está falando. Deixa eu ver, uma irmã já levantou a mão, vou dizer. A outra irmão já levantou a mão, já vou dizer. Sustento, glória a Deus. Aí estou vendo outro irmão levantou a mão ali. Ei, eu estou profetizando sobre a tua vida por esta palavra. O Deus de Irê está agindo sobre a tua vida em todas as áreas. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Te prepara. O cutelo pode estar levantado, a oferta pode estar amarrada, mas vou te dizer, Deus não vai deixar você ir até o fim, porque Ele já preparou para você a oferta, já preparou para você a providência, já preparou para você o milagre, já preparou para você a cura, já preparou para você a paz, já preparou a providência para você. Eu não sei o que você veio buscar, mas de uma coisa eu estou certa: o Deus que está aqui está entrando com providência. Joga a sua mão para cima, dá um brado de glória a Deus aí e bate palma para Ele, porque Ele merece. Ele é o Deus, Ele é o Deus, Ele é o Deus da providência. Deus está providenciando, pastor. Deus está levando providência na sua casa, está levando providência no teu lar, está levando providência na tua família, está levando providência dentro do teu emprego, lá na tua empresa, lá naquele hospital, nadando saúde. Deus está entrando com providência, e a providência de Deus é linda. A providência de Deus é linda. Fica de pé, por gentileza. Fica de pé. Eu tenho essa mania, pastor, estou tirando ela aos poucos. Bota a mão no ombro do seu irmão mais próximo, dá uma chacoalhada santa. Cuidado com o omoplata para não machucar, deslocar, porque depois dos 40 só Jesus sabe. Dá uma chacoalhada e diga para ele assim: Deus está provendo em todas as áreas da sua vida. Deus está provendo em todas as áreas. Se hoje é fechamento do mês, pastor, tem providência. Se hoje é quinta-feira de fechamento, tem paz, providência de paz. Tem providência na saúde, tem providência de presença, tem providência em todos os âmbitos. Jesus perguntou para Pedro: Pedro, quem dizes que eu sou? E Pedro, ele diz: tu és o Deus vivo, filho do Deus vivo, aleluia. Ei, e Jesus olha para ele, pastor, e diz assim: Pedro, quem te revelou não foi a carne, Pedro, mas foi o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quem entende que Deus não precisa de opinião de terceiro, porque tem convicção de quem Deus é. Levanta a sua mão, levanta a sua mão, levanta a sua mão. Sai daqui hoje na convicção: Ele é minha providência, Ele é o meu milagre, Ele é a minha vitória, Ele é a minha bandeira na guerra, Ele é